Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na tradução aqui no projetor, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos falar sobre fé e vamos desenvolver a nossa fé. E hoje você vai crescer na sua fé. Diga amém, bem forte. Hoje você vai crescer na sua fé. Você chegou aqui, entrou aqui num nível de fé. Pois eu quero dizer para você que quando você sair daqui hoje, o seu nível de fé terá aumentado consideravelmente pela palavra do Senhor que será ministrada aqui. Nós vamos crescer na nossa fé. Nós precisamos crescer na fé. E a fé é um tema importantíssimo para as nossas vidas e para todas as áreas da nossa vida. A fé é o mais importante, podemos dizer assim, o mais importante tema bíblico que temos para aprender, para discutir, para desenvolver, porque a fé, ela influencia diretamente todas as nossas realizações. A fé, ela é de fundamental importância para a nossa salvação, porque sem fé não vamos ser salvos, porque a salvação vem de graça, é dom de Deus e é pela fé. É pela fé. A salvação é dada por Jesus mediante a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. A fé, ela é para aquele que deseja crer e deseja desenvolver a sua fé. Porque é possível você desenvolver a sua fé. É possível você crescer na sua fé. E é isso que nós queremos aqui nesta noite. Eu estava observando, eu já ministrei uma palavra este ano sobre fé. Exatamente no dia 12/2, eu observei os esboços e estava lá, a ministração sobre fé. E hoje eu retomo esse tema, fé, numa visão completamente diferente daquilo que eu já falei, mas eu quero desenvolver a sua fé e, consequentemente, desenvolver a minha fé, a nossa fé. Diga amém. E nós precisamos de fé para nos desenvolver como discípulos de Jesus. Então fale para a pessoa que está do seu lado, para você crescer como discípulo, você precisa ter fé. Para você crescer como discípulo de Jesus, você tem que crescer na sua fé em Jesus Cristo. Você tem que desenvolver a sua fé em todas as áreas da sua vida. Jesus, em Marcos, no capítulo 16, Jesus ele vai repreender, vai dar uma dura, vai criticar a falta de fé dos discípulos. E depois que ele critica essa falta de fé dos seus discípulos, dos seus 12, aí ele entrega a grande comissão. A gente vai encontrar ao longo dos textos do Novo Testamento esse assunto tão importante que é a fé. E nós vamos ver Jesus denunciando essa falta de fé ou a pequenez da fé dos seus discípulos. E eu quero perguntar para você hoje, meu querido, como está a sua fé? Pergunte isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, como é que está a sua fé? Pense aí, de 0 a 10, que nota você daria à sua fé hoje? Como é que está a situação da sua fé?
Jesus chegou a denunciar essa falta de fé no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 26, quando os discípulos estão num barco e bate um vento forte, e eles ficam ali amedrontados. Jesus vai repreender o mar, e Jesus vai dizer em Mateus 8, 26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Por que vocês não são ousados na sua fé? Por quê? Jesus estava perguntando, o que está faltando? Jesus estava discipulando os seus 12. E numa conversa reservada, num barco, só eles ali, Jesus disse, por que vocês continuam tímidos na sua fé? Por quê? O que está faltando? Por que essa timidez para a realização de grandes coisas para o Senhor? É o que Jesus está dizendo. Por que essa timidez? Por que essa pequenez de fé? Já no Evangelho de Mateus capítulo 14, eu citei o capítulo 8, né? Agora, em Mateus 14, no verso 31, a gente tem o relato daquela cena que os discípulos se amedrontam no mar da Galileia, quando Jesus vem andando sobre o mar. Eles ficam apavorados. Viram até espíritas. É um espírito, vão acreditar até em espírito. No tamanho medo, desespero e a pequenez de fé deles. Aí Jesus, calma, que é isso? Sou eu. Aí Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, então manda agora que eu vá até o Senhor, caminhando aí nas águas. O texto vai nos dizer que Pedro caminhou sobre as águas. Caminhou mesmo. Então ele não parou para pensar se era possível aquela realização, porque aos olhos humanos, naturalmente não é. Ninguém vai conseguir andar sobre as águas. Se for pensar nisso, era impossível até dar o primeiro passo. Mas Pedro, na sua ousadia, não mais na sua timidez de fé, mas na sua ousadia de fé, eu vou. Meteu o pé, desceu do barco e andou sobre as águas. Mas no momento em que Pedro parou para racionalizar aquela situação, ele começou a afundar. Aí Jesus vai dizer, conforme Mateus 14, 31, ele diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ali, Pedro perdeu uma excelente oportunidade de andar até Jesus e completar aquela caminhada que seria um dos mais fortes testemunhos de fé para toda a história. Mas nós ganhamos com isso. Porque Pedro duvidou na sua pequenez de fé, a gente ganhou uma excelente lição de vida para nós. Quantas vezes Deus quis fazer um sobrenatural acontecer em nossas vidas, mas nós não acreditamos. A gente até queria, e a gente até pediu para Deus, e Deus concedeu. Pedro disse, Senhor, manda eu andar aqui, até o Senhor ter um encontro, andar nas águas. E Deus fez um milagre acontecer. Mas Pedro não acreditou. E por não ter acreditado, o texto diz que Jesus repreendeu porque ele duvidou. Porque ele duvidou, o milagre não se concretizou. Quando nós duvidamos, perdemos o milagre. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, quando a gente duvida, a gente perde a bênção. A gente perde o milagre. A gente perde a oportunidade de andar no sobrenatural. Então, não duvide, porque não existe nada impossível para Deus. Fale isso para o irmão que está do seu lado, não duvide, porque não existe nada impossível para Deus. Se você crê assim, dê um aplauso a ele aí, bem forte. Aplauda ele bem forte mesmo. Aleluia.
Há uma outra situação que eu registrei aqui para nossa reflexão. Em Mateus capítulo 17, no verso 20. É aquela cena quando um pai de um menino endemoniado, o pai traz o seu filho para os discípulos de Jesus expulsar aquele demônio. E os discípulos não conseguem. E o demônio arma o maior circo. E vai juntando gente. E o povo começa a olhar aquela cena. E Jesus estava no monte da transfiguração. Quando ele desce do monte e vê aquela confusão, Jesus pergunta: o que está vendo aí? Que confusão é essa? Aí o pai da criança chega para Jesus e diz: olha, eu trouxe meu filho, terrivelmente endemoniado. E os teus discípulos não conseguiram. Não conseguiram expulsar o demônio. Você sabe por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Quem sabe aí? Se você respondeu: eu sei, essa casta só sai à força de oração e jejum. Errou. Jesus vai repreender a falta de fé. Quando Jesus resolve o problema, os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E o texto de Mateus 17, no verso 20, vai dizer: por causa da pequenez da vossa fé. Aí tem o texto muito conhecido: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E olha só o que diz o texto: nada vos será impossível. Que texto! Quando eu estava preparando essa reflexão, eu parei para ler esse texto e disse: meu Deus, que palavra! Nada vos será impossível. Fale isso para o irmão que está do seu lado: irmão, nada vos será impossível. Se você crê, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. E Jesus vai dizer: se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é bem pequenininho. É uma sementinha que, uma vez plantada, ela se torna uma árvore grande. E ela é bem pequena. Para você enxergar bem um grão de mostarda, você precisa colocar um microscópio. Provavelmente é a menor das sementes que Deus criou. Bem pequenininha. Você bota assim na ponta do dedo. Bem pequenininha. Aí a gente vê esse texto e a gente erra no entendimento dele. Nós erramos e a gente diz assim: a minha fé está como menor do que um grão de mostarda. Espera aí, apesar da semente ser bem pequenininha, Jesus usou a pequenez dessa semente não para falar de tamanho de fé, mas para falar de como é que uma semente reage ao poder de Deus. Não é o tamanho da semente comparado ao tamanho da nossa fé, mas é como um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o DNA da semente vai produzir exatamente aquilo para o qual ele já foi determinado. Jesus está dizendo assim: vocês, meus discípulos, vocês já receberam poder e autoridade. Plantei em vocês o DNA do milagre. Agora é só você deixar Deus agir e o milagre vai acontecer. Assim como reage um grão de mostarda para acontecer o milagre de se tornar uma grande árvore, assim você também deve reagir. Nada além disso. Nada complicado, nada de difícil entendimento. Você percebeu a revelação do texto? É só isso, não precisa nada além disso. Então, o que é que uma semente de mostarda faz? Ela se deixa plantar e ela segue o curso natural do seu DNA. O que é que o discípulo tem que fazer? Tem que se deixar plantar e seguir o curso natural de ser discípulo de Jesus. Porque Jesus já nos deu poder e autoridade. A questão é que nós, como uma semente, nos negamos a ser plantada.
Aí a gente se recolhe, porque a gente pensa que não pode. Mas Jesus não mandou a gente pensar se podia ou não podia. Jesus mandou a gente fazer. Só isso. Você entendeu? Faça. É só isso, não tem que complicar. Ah, mas eu não vou fazer isso porque é impossível. Tá, mas Deus não está mandando e você não precisa desse milagre. Faz isso. Deixa com Deus o resultado. Porque Ele vai agir na sua vida, meu querido. Você entendeu essa palavra? Essa palavra é profética para você que entrou aqui hoje com dúvida. O que eu faço? E agora? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nada. Fique tranquilo, porque Deus continua sendo o autor da sua história. E Ele continua sendo Senhor absoluto sobre a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Fique tranquilo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só isso, meu irmão. Só isso. Reaja como um grão de mostarda. Deixa rolar. Deixa vir terra por cima. Deixa vir os problemas. Porque é aí que você vai se tornar uma árvore frondosa e vai ser útil na obra do Senhor. Deixa o pau quebrar, meu irmão, porque Deus está vendo tudo e Ele vai agir na hora certa. É Ele quem tem o controle de tudo e de todas as coisas sobre a sua vida. Só quem crê vai se expressar aí. Só quem crê. Aleluia. Aleluia. Por isso que o autor do livro da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, nós lemos do 1 ao 3, em Hebreus 11, 6, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, meu irmão, que aquele que se aproxima de Deus, creia. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia. Não tem como você se aproximar de Deus, meu irmão, sem crer. Você precisa crer. E Hebreus 11:6 está dizendo, é necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus, creia. Creia em Deus, que Ele é galardoador. Você sabe o que é galardoador? Aquele que te dá a vitória. Então eu vou repetir para todo mundo ouvir. Galardoador é aquele que te dá a vitória. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem te dá a vitória, meu irmão. É Ele, o Senhor. Ele, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o invocam, que o buscam. Ele é o galardoador. Então nós precisamos entender a revelação desse texto para caminhar na fé e pela fé realizarmos tudo e todas as coisas. Discípulos sem fé não se desenvolve. Você entendeu isso? Discípulos sem fé não cresce, não se desenvolve. Precisamos de fé para nos desenvolver como discípulo de Jesus. Discípulo sem fé não cresce. Vai levar uma vida raquítica. Raquítica. Você sabe o que é o raquitismo? A criança não cresce, não desenvolve, fica só o couro e o osso. Fica o joelho desse tamanho, a cabeça grande, o bucho cresce. É o raquitismo. Sem força. Pois é, você precisa crescer na sua fé. E sabe como é que isso vai acontecer na sua vida? Pelas suas próprias experiências, meu irmão. Você precisa crer. E vai ser nas suas experiências de fé que você vai crescendo, dia após dia. É vendo Deus fazer o milagre, para você aprender que Deus é aquele que faz o milagre e o sobrenatural acontecer, meu irmão. Você entendeu isso? Então nós precisamos de fé para nos desenvolver como discípulo de Jesus. Nós queremos ter uma igreja forte. E uma igreja forte só se faz com discípulos fortes. E discípulo forte só se faz
pela fé. Então eu creio. Eu creio numa multidão de discípulos fortes. Eu creio numa multidão de discípulos fiéis. Eu creio numa multidão de discípulos frutíferos. Eu creio numa multidão de discípulos que são capazes de realizar a obra do Senhor. E eu estou diante destes discípulos. É você, esse discípulo, meu irmão. Eu creio nisso. E você vai crescer, vai se desenvolver na sua fé. Você vai ficar impressionado com o seu próprio crescimento espiritual. Basta você reagir como reage uma semente, um grãozinho de mostarda. Só isso. Aí você pode pensar, apóstolo, é só isso? Só. Não precisa inventar nada. É só isso. Haja naturalmente. Naturalmente. Não precisa inventar coisa, não tem trejeito, munganga, nada disso. Basta você caminhar pela fé. Confie em Deus. O mundo pode estar caindo os pedaços aí. O inferno pode estar se levantando contra você. E você está firme, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Deixa o pau quebrar. Deixa a confusão rolar aí. Só confie em Deus. Só isso. Confie em Deus. E você vai passar por tudo isso. E lá na frente, você vai ver, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Esse será o seu testemunho de fé, meu irmão. E quando as pessoas ouvirem, vão dizer, realmente, foi Deus quem fez esse milagre na vida dele. É assim que vai acontecer na sua vida. Tem alguém aqui numa situação difícil? Tem alguém aqui vivendo uma situação complicada? Pois eu quero declarar sobre a sua vida a vitória. Você vai vencer, porque você foi levantado por Deus para vencer. Tem alguém aí para crer nisso? Aleluia! Precisamos de fé para não desistir daquilo que queremos na vida. Precisamos de fé para não desistir daquilo que nós queremos na vida. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, não desista. Não desista daquilo que você quer. Não desista. Não troque por nada. Creia apenas. É isso mesmo que você quer? Então deixa Deus realizar. Entendeu isso? Apenas não desista. Apenas não desista. Geralmente nós desistimos quando surgem as dificuldades. E aí não temos fé suficiente para acreditar que vamos vencer. Aí é preciso vir ao culto e é preciso, pelo milagre de Deus e o seu grande amor, Deus falar com a gente e dizer, como eu estou dizendo agora, não desista. Creia apenas. Não desista daquilo que você quer, porque Deus vai te entregar. Isso é uma palavra profética para alguém aqui. Isso é uma palavra profética que você precisa crer nisso. Você precisa receber essa palavra. Geralmente nós desistimos quando surgem as dificuldades. Aí nós não temos fé suficiente para acreditar que vamos vencer. Aí a gente desiste. A fé é para você acreditar no seu próprio potencial. A fé vai fazer você acreditar em você mesmo e naquele que está em você, que é o Senhor. É Ele que disse assim, jamais te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Você entendeu isso? É fé, meu irmão. Jesus não vai desistir de você. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Ele não vai deixar você na mão. Agora você não pode desistir. Se você não desistir, você vai vencer. Se você desistir, já era, meu irmão. O livro de Hebreus, no capítulo 10, vai nos dizer, porque ele diz assim, todavia, verso 38, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Olha o que Deus está dizendo aí. Deus está dizendo assim para você, não é para desistir. Não é para desistir. Geralmente nós desistimos porque não conseguimos ver
que Deus está conosco. Pois eu quero dizer para você hoje, Deus está com você. Eu não tenho nenhum medo de errar no que eu estou dizendo. Deus está com você. E eu tenho muitos textos bíblicos para provar que Deus está com você. Agora me responda, por favor, em nome de Jesus. Se Deus é com você, quem diabo, o inferno, o capeta, o cão dos infernos, pode ser contra você e pode te vencer, meu irmão, se você está com Deus? Você entendeu isso? Será que isso é difícil para a gente entender? Se Deus é com você, qual é o demônio, o diabo, que vai te vencer, meu irmão? Pode surgir dificuldade? Pode, senhora. Pode vir problema? Mas é claro que virá. Pode vir as tentações do inferno? Pode. Mas eu te digo uma coisa, se você não recuar, você vai vencer. E vai passar por tudo isso. E lá na frente você vai ver o tamanho da bênção e da vitória que você alcançou, meu irmão. Quem crê nisso aí, se expresse. Geralmente, a gente desiste porque nós não temos fé suficiente para acreditar que aquilo que nós estamos tentando fazer é da vontade de Deus. E se é assim, teríamos a certeza de que iremos e iremos e vamos vencer. Mas como nós não temos fé suficiente para saber que Deus está mandando a gente fazer aquilo, aí a gente vai e desiste. Pense no seu desafio, meu querido, agora. Pense naquilo que você quer realizar. Tem obstáculo? Tem dificuldade? Claro que vai ter. Claro que vai ter. Agora pense, Deus está ou não está com você? E pense assim, isso é ou não é da vontade de Deus para a sua vida? Se você entender que isso é da vontade de Deus, acabou, meu irmão. Vai em frente. Independente da oposição, das dificuldades, você vai vencer. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas desistências, porque a desistência é viciante. Tem gente viciada em desistir. E hoje Deus vai te curar disso. Tem gente viciada em desistir. Começa a fazer alguma coisa. Veio dificuldade, desiste. Aí procura o mais fácil. Começa a realizar um curso, estudar, por exemplo. Vem a dificuldade, já foi. Começa a sonhar com um negócio, a empreender alguma coisa. Veio a dificuldade, desiste. Começa a fazer, desiste. Viciado em desistir. Hoje, Deus vai curar isso na sua vida, meu querido. E tudo aquilo que você começar, você vai terminar. Tudo aquilo que você começar, você vai concluir. Tudo aquilo que você se propuser a fazer, você vai chegar até o fim. Quem crê nisso aí, se expresse. Tome posse da bênção para você. Tome posse dessa cura para a sua vida, meu querido. Precisamos de fé para conquistar os nossos sonhos. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Precisamos de fé, meu irmão, para conquistar os nossos sonhos. No livro de Gênesis, no capítulo 37, a história de José do Egito começa lá no capítulo 37, vai 38, 39, 40, 41, 42. Vocês conhecem a história de José. Mas um texto que me chama muita atenção, eu gosto muito da história de José. Quando eu leio a história de José, e no final, no fechamento da história, eu sempre me emociono. Quando José dá aquele grito e chora, e o Egito inteiro escuta aquele choro, e a história é linda. Gênesis capítulo 37, no verso 19, o texto diz assim: os irmãos de José, e diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador. E diziam um para o outro: lá vem o tal de sonhador. Lá vem o tal de sonhador. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de fé para conquistar
os nossos sonhos. Porque não vai faltar gente dizendo, lá vem o maluco do sonhador. Quando você ouvir isso, lembre do texto de Gênesis 37, 19. E você vai ter certeza que você está no caminho certo. Enquanto não chamarem você de louco, você está no caminho errado. Você está igualzinho aos outros. Não tem nada de novidade em você. A ideia quando surge, o sonho quando aparece, todos vão ter que dizer, isso é uma loucura. Se não disserem, muda o sonho, arruma outro. Porque é preciso que digam para você. E isso tem que ser os seus irmãos. De preferência, os seus irmãos de fé, viu? E vão dizer para você, isso é uma loucura. Quando disserem, tenha certeza que você está no caminho certo. Aí você acertou do sonho. Agora vamos perseverar na nossa fé. Porque a ideia no início, todos vão dizer que é loucura. Mas quando você conquista, todos vão dizer, é isso aí! É isso que a gente estava precisando! Eu não lembro aqui os dados do computador. Quando inventaram o computador, era uma máquina enorme, que ficava numa sala gigante. E um monte de parafernália para aquele computador funcionar. Era enorme. Pense numa sala grande, maior do que esse templo, bem maior, e ali tinha um computador. Alguém disse, eu quero fazer com um computador pequeno o suficiente para cada um ter o seu e carregar na mão. Sabe o que disseram com ele? Louco! Isso é uma loucura! Eu estava lendo um livro muito interessante, falando das conquistas, das mudanças na história da humanidade. E quando começaram a povoar os Estados Unidos, e foram lá para o Velho Oeste, levaram o trem, a Maria Fumaça para lá. E aí o presidente, Abraham Lincoln, disse, eu quero que essa máquina, ela rode, e eu quero que ela rode a mais de 60 quilômetros. O governador lá daquela região do oeste disse assim, isto é loucura. Essa máquina não passa de 30 quilômetros. Você sabe qual é a velocidade do trem-bala hoje? Eu vi um vídeo outro dia de um trem que eles estão testando. Eu acho que já está liberado. 580 quilômetros por hora. Bota um jato, um avião, para acompanhar o trem. Isso é loucura. Qual é o seu sonho, meu querido? Qual é o seu sonho? Qual é o tamanho dele? Já disseram que era loucura? Se disseram, você está no caminho certo. Cadê sua fé? É hora de usar a fé. É a hora de você desenvolver a sua fé. José, ele conseguiu conquistar o seu sonho. Sabe por quê? Porque ele teve fé. Ninguém conseguia tirar da cabeça dele que ele ia chegar a conquistar o seu sonho. Deus deu para ele aquele sonho. Acabou. Deus colocou no coração dele e ninguém conseguia arrancar. Por que não conseguia? Porque era uma questão de fé. Era uma questão de fé. Ele decidiu acreditar. Acabou. As dificuldades vieram. Quando os irmãos dele olharam para ele, lá vem o sonhador. Pegaram José, botaram dentro do buraco. Vamos matá-lo. José continuou acreditando no sonho. Aí veio uma caravana de ismaelitas. Venderam José como escravo. Acabou. Virou escravo. Escravidão naquela época, acabou. Morria escravo. José continuou acreditando no sonho. Foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Problema de novo contra José. E o que aconteceu com José? Foi parar na cadeia. Agora esquece. Não. José continuou acreditando no seu sonho. Isso é uma questão de fé. Aí eu quero perguntar a você de novo, como está a sua fé? Mudou alguma coisa aí? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus.
Você está crescendo na sua fé já agora? De 0 a 10, qual é a nota que você dá à sua fé agora? Cresceu? Você sabe por que José nunca desistiu do seu sonho? Porque ele teve fé. Não desista. Continue acreditando. Pode continuar acreditando. Deus gosta de que a gente aceite e abrace desafios de fé. Mas tem que ser grande. Quanto maior, Deus se anima e se alegra ainda mais. Isso é uma coisa dele, do Criador. Foi ele que inventou. Foi ele que nos estimulou a sonhar. E ele exagerou na dose. Lá no Antigo Testamento, Salmo 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os reinos da terra por tua possessão. Olha que exagero. Deus é exagerado e nos estimula a sonhar grande. E para isso você tem que ter fé para acreditar. Eu escrevi a lição de célula. Como sair do buraco. Leram aí? Sabe onde é que eu peguei essa ideia? Num livro. Marcos Trombeta. Não é assim o nome, Pedro? É. Tem uns 5, 6 anos que ele virou agora um milionário. Ele saiu de um buraco, cavando as minas lá no Pará, sei lá onde que ele cavava. Caiu um monte de terra em cima dele, quase que ele morreu, soterrado. E ele tinha um sonho. E ele não morreu naquele buraco. E ele disse, eu vou sair desse buraco. E hoje está dando palestras, vendendo curso para as pessoas falarem inglês. E disparou aí na internet. Hoje, nós estamos vivendo na era das oportunidades. Todo dia tem uma chance e uma oportunidade para você prosperar na vida. Seja qual for a área da vida que você quiser. Você pode prosperar em qualquer área da sua vida. Olha, até sendo feio, você prospera, meu irmão. E tem feiura por aqui, viu? Tem uns cabra feio aqui, viu? Não tem, Pedro? Tem uns cabra feio aqui. Só falta prosperar. Mas Deus está abrindo uma porta hoje na sua vida, meu querido. E é pela fé que você vai tomar posse disso. Os seus sonhos são conquistados pela fé. Você precisa ter fé, meu irmão. Creia que o milagre vai acontecer na sua vida, meu irmão. Creia. Nós precisamos de fé para conquistar os nossos sonhos. Nós precisamos de fé para crer na palavra e nas promessas de Deus. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, a gente precisa ter fé para acreditar na palavra e nas promessas de Deus. Tem que ter fé. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa ter fé. Ainda que você ache muito estranho. E aí isso me faz lembrar a história do pregador que falando do livro de Jonas e do grande peixe. E ele foi questionado e disse assim, é impossível ter um peixe tão grande para engolir um homem. E ele respondeu, olha, se a Bíblia dissesse que o homem engoliu o peixe, eu acreditava. Quanto mais o peixe engolindo o homem. Então, eu creio, acabou. Aí depois você vai ler as pesquisas e a arqueologia, começa a trazer as revelações, que isso sim seria possível. Ainda que muito difícil, mas seria possível. E aí começa a mostrar o tamanho dos peixes e como é que funcionava. É possível. Acabou. Ponto final. Você não precisa disso para acreditar. Você precisa de fé para crer na palavra. Você precisa de fé para crer na palavra de Deus e nas promessas que Deus tem para nós. Hebreus 11:12, voltando para o texto, Hebreus 11:2 diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeiro, alguém sonhou com isso. Primeiro, alguém idealizou. É como o homem hoje voar. Santos Dumont insistia em achar que o homem ia voar. E a mãe dele dizia: meu filho, voar é para pássaro. Deus não deu asa ao homem, ele não pode voar. E o menino dizia: voa, tem que voar. E andou testando voar, levou cada queda e inventou o avião e voou. Tem alguma coisa impossível? Primeiro ele pensou, idealizou. Depois ele construiu. E hoje a gente tem um avião para lá e para cá, cortando os céus do mundo inteiro. Porque um homem pensou que isso seria possível e realizou. A gente ainda vai ver muita coisa nova que o homem vai fazer. A gente já está aí vendo o carro sem motorista. Estavam tentando testar lá em Nova York. Você chamar um táxi. Então testaram, não estavam. Está em teste. Chama o táxi, se você tiver coragem. Aí o táxi vem sem motorista. Você chama no seu celular. E ele vem onde você está. Para, a porta se abre e você entra. Se tiver coragem. E você vai e marca já no seu computador para onde você quer ir. E o carro vai te levar onde você quer ficar. Chega no lugar, abre a porta, você desce e dá tchau para o motorista ali que não existe. A gente ainda vai ver muita coisa. É a fé. A ciência se multiplicará, disse o profeta Daniel. E está se multiplicando, irmão. A gente ainda vai ver muita coisa. Então nós precisamos de fé para crer na palavra, para crer nas promessas de Deus. Precisamos de fé para a gente viver, para a gente avançar, para a gente conquistar, meu irmão. Ora, e quem mais teria obrigação de ter fé do que os discípulos de Jesus? E eu estou falando para discípulos de Jesus. Se o mundo lá fora não crê, deixa o mundo para lá, mas você precisa crer. Você tem que sair hoje daqui fortalecido na sua fé, meu irmão. Abraão, diz o texto, creu nas promessas de Deus pela fé. O texto de Hebreus 11, você vai ver depois no verso 8, Hebreus 11, 8, ele vai dizer: e ele foi para um lugar onde deveria receber a herança. Foi sem saber para onde ia. Deus chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, junta tuas trouxas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Acabou. Só isso foi o suficiente para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, juntar todo mundo. Os amigos perguntavam: Abraão, você vai para onde? Não sei. Está doido. Vai para onde? Eu não sei. Peraí, você vai deixar tudo para um lugar que você não sabe nem para onde vai? É porque Deus falou comigo e mandou. Acabou. Isso é fé. Para o mundo aí fora é loucura. Para Deus isso é fé. Você decidiu acreditar. Abraão decidiu acreditar. Fé. E seguiu. Acabou. Sara, pela fé, recebeu poder. Hebreus 11, verso 11. Pela fé, Sara, ela creu, não obstante ao avançado da sua idade, não existia ninguém que tivesse conseguido gerar um filho com 90 anos de idade. E ela acreditou. Ainda que no começo ela riu, mas ela decidiu crer. Quando você decide crer, você recebe poder. Eu vou repetir para você ouvir e gravar, viu? Quando você decide crer, você recebe poder para realizar, meu querido.
Você entendeu essa palavra? Sara recebeu poder. Acabou. Recebeu poder. E ela se tornou mãe. Acabou. Não tinha nenhuma referência, nenhum tratamento naquela época disponível para que ela pudesse gerar filho aos 90 anos de idade, como não tem até hoje. E ela decidiu crer e ela conquistou. Josué derruba as muralhas da cidade de Jericó. As pedras, segundo a arqueologia, as pedras colocadas ao redor da cidade de Jericó eram gigantes, enormes. Não se sabe como aquele povo carregou tanta pedra para fazer aquelas muralhas. Para você ter uma ideia, em cima das muralhas dava para andar com uma carruagem com cavalos, correndo em cima. Essa era a inconquistável e indestrutível muralhas de Jericó. Aí Deus chega para Josué e diz: Josué, você vai derrotar aquela cidade e você vai derrubar aquelas muralhas. Josué deve ter dito: meu Deus, como é que isso é possível? A gente não tem dinamite, não tem nenhuma bomba. Como é que é isso? Aí Deus diz para ele: é simples, você vai fazer o seguinte: chame 7 sacerdotes e manda eles virem com o seu chofar. Josué deve ter perguntado: Senhor, chofar é aquele de chifre de carneiro? 7 sacerdotes, 7 chofar para cada um. 7 dias rodeia a muralha, a cidade. 7 vezes, 7 dias. No último dia, você vai dizer assim para o povo: grita! E as muralhas vão cair. Só isso. Você acreditaria num negócio desse? Eu vou ser sincero. Eu ia dizer para Deus, se fosse eu: Senhor, faça um negócio desse comigo, não. Porque eu vou pagar um mico desse tamanho. Mas Josué nem discutiu. Se discutiu, foi com ele mesmo, não está escrito. Foi lá, chamou o povo. E Josué botou o povo para gritar. E sabe o que aconteceu com as muralhas? Explodiram, espatifou as pedras. Com a onda sonora provocada ali. Deixa a física explicar o fenômeno e você vai entender que pode. E acabou. Ponto final. Quem é que está enfrentando um problema muito sério aqui? Quem é que está tendo um problema seríssimo que precisa de um milagre aqui? Quem está precisando derrubar uma muralha gigantesca? Pois eu quero orar por você para esse milagre acontecer. Fique de pé. Pense aí na sua dificuldade. A Bíblia diz que Moisés, está lá em Hebreus 11, Moisés atravessou o Mar Vermelho pela fé. Ele acreditou que o mar ia se abrir. Noé construiu uma arca. Imagine, um deserto daquele, um sol rachando. E Noé disse: vai vir tanta água, vai inundar tudo. E Deus mandou eu fazer uma arca. E ainda mandou botar um casal de animal dentro dessa arca. De cada animal que existe aí vai vir um casal. E Noé foi construir a arca. O texto de Hebreus 11 vai dizer assim: que mais eu direi? Hebreus 11, 32. Que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de tantos e tantos milagres que foram conquistados porque aquelas pessoas tiveram fé. Sara, 90 anos, gerou uma criança.
marido, 100 anos, gerou um filho. Como é que isso é possível, gente? Fé. Eles decidiram acreditar. Não tem idade para Deus fazer o milagre. Não tem limite para Deus fazer o milagre. Eu quero que você faça um ato profético hoje na sua vida, para você conquistar o seu milagre. Mas eu quero que faça só aquele que crê. Você vai orar. Eu vou clamar a Deus pela sua vida, pelo seu milagre. E depois eu vou contar até 3. E você vai dar um grito para as muralhas caírem na sua vida, meu querido. Você pode dizer, mas apóstolo, que negócio é esse? Vamos botar a gente para gritar. Você vai gritar com fé. Um grito de fé. Você já deu um grito de fé? Você já deu um grito assim para Deus ouvir? E Deus dizer, tá bom, chega. Você vai dar um grito para conquistar o seu milagre. Pela fé. Não se incomode com quem está aí do seu lado. Ele também vai gritar. Você vai gritar com um propósito no seu coração. O seu milagre. A sua bênção. Aquilo que você quer conquistar. Esse grito que você vai dar hoje é um grito que denuncia o seu nível de fé. Se você tem muita fé, vai ser um grito que você vai sair daqui rouco. Se você está mais ou menos, eu vou dar um grito junto para fazer de conta. Quem sabe que faz de conta que o milagre vai chegar para você. Mas se você estiver decidido e crendo que você vai conquistar, você vai dar um grito que vai rasgar os céus sobre a sua vida. Fale para Deus agora o que é que você quer. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos aqui. E nós faremos, ó Deus, um ato profético de um grito. Assim como o Senhor mandou que Josué, que os sacerdotes, que todo o povo gritasse para as muralhas de Jericó caírem por terra. Nós vamos gritar agora, para o Senhor ouvir o nosso grito, ó Deus. Para o Senhor escutar o tamanho da nossa disposição em conquistar o nosso milagre. Nós vamos gritar, Senhor, na tua presença santa. Vamos nos expressar como livres que somos, porque o Senhor já nos libertou. E vamos expressar a nossa fé agora, com o nosso grito na tua presença santa. E o Senhor vai liberar o milagre e a bênção, porque nós cremos nisso. Ainda que seja impossível para o homem, mas nada é impossível para o Senhor. E nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Prepare a sua voz agora para gritar. Fale para Deus qual é o seu milagre. Porque hoje os céus vão se rasgar. Hoje os céus vão se abrir aqui nesse lugar. E você vai ver o seu milagre. Você vai ver. O Espírito Santo de Deus vai mostrar a você uma visão na sua mente da sua conquista. Porque o visível não foi feito daquilo que se vê. Você não está vendo com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Você vai ver o seu milagre agora. Ore, fale com Deus. 2. Prepare-se. É a hora de você expressar a sua fé, meu irmão. É a hora de você se expressar. Rasgue mesmo os céus sobre a sua vida.
Se expresse na sua fé. Não se incomode com ninguém à sua volta. Você vai se expressar agora com um grito da sua alma, expressando mesmo que você crê nisso que você está pedindo a Deus. Você precisa acreditar. É você que tem que crer. É você que tem que crer, meu irmão. 3, grite. Hebreus 11, no verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Agora você vai trazer a sua oferta. Nós ofertamos, não porque temos o dinheiro, mas porque temos fé. Sabia disso? A nossa oferta, ela segue no mesmo nível da nossa fé. Se você tem fé, você vai ofertar hoje. E será uma oferta de excelência para Deus. Você tem o seu sonho, tem o seu grito de vitória, grito de conquista. Agora traga a sua oferta sobre o altar do Senhor. Cele esse momento com a sua oferta de fé. Os dízimos do Senhor, traga agora. Consagre ao Senhor.